Boa noite, Christian. Tudo bem? Então, Graças a conseguiu? Deus. Ah, que bom. Estamos te ouvindo, sim. Ah, que ótimo. Então, inicialmente, agradecido aí mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, pela confiança, mas num momento tão especial que todos nós temos vivenciado, né? Então, estender o meu agradecimento ao público do Lar Francisco, esse público de coração, essa casa que nós temos um eterno carinho desde que tivemos o primeiro contato, né? Nós temos pessoas que moram em nosso coração, que habitam o nosso coração e pelos quais nós zelamos muito em nossas orações, em nossas vinculações, né? Então, que Jesus possa, de forma soberana, de forma tranquila, invadir os nossos corações e atingir as nossas emoções, passando pelos nossos pensamentos, passando pelas nossas convicções, diante de um momento desafiador para todos nós, em que as emoções extrapolam alguns limites, no sentido de que a nossa liberdade aparente ela está condicionada a uma reclusão, né? Então é um momento de muita reflexão e que nós possamos, junto com Jesus, com Francisco, com essa força que nos impulsiona, atingirmos um pouquinho mais da profundidade da nossa própria alma, do nosso próprio ser. Eu gostaria de iniciar conversando um pouquinho sobre o aspecto da lei de Deus, né? Todos nós que aderimos à proposta espírita, mas não só a proposta espírita, mas a proposta teológica da vida, nós precisamos pensar em Deus. Nós precisamos ter uma intimidade, uma proximidade com o entendimento que cada um possa ter sobre Deus. E cada frente religiosa, cada casa, cada família, cada reunião que se une em torno da palavra de Deus, ela tem proximidades com aspectos da revelação de uma mesma verdade. Então, quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, na pergunta 615, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, o Hippolyte Léon, ele pergunta para os espíritos superiores, né? A lei de Deus é eterna? E a resposta do plano espiritual, ela confirma que a lei de Deus ela é eterna, mas acrescenta na resposta uma palavrinha que nós precisamos refletir muito sobre ela, né? A lei de Deus ela é eterna e imutável, como o próprio Deus. Então, as reflexões de uma eternidade, essas reflexões elas já nos desafiam bastante, porque a nossa mente está acostumada a interagir com o palpável, com o real, com aquilo que a nossa percepção material, a nossa percepção cognitiva, que os nossos sentidos básicos conseguem captar. E então nós entendemos o cheiro, nós entendemos o tato, nós entendemos o aspecto de temperaturas, porque percebemos em nós as reações da nossa própria máquina orgânica, da nossa própria máquina psíquica, material, espiritual, esse conjunto complexo que somos nós. Os espíritos vivendo experiências na carne, numa encarnação, no contato com uma matéria mais densa. E vivendo também o desafio do processo do esquecimento do que somos, quem somos, de onde viemos, para onde estamos indo, qual é o objetivo de estarmos aqui. E quando olhamos para essa primeira palavrinha da resposta, né, que confirma a pergunta que Kardec fez, sim, a lei de Deus é eterna, mas além de ser eterna, é imutável como o próprio Deus. Então, se nós pudermos fazer uma reflexão mais profunda, eu convidaria todos nós
a nós acharmos um canto dentro do nosso pensamento, e se nós pudermos fazer um esforço de voltarmos no tempo, voltar 10 anos atrás, voltarmos mais uma década, e nós imaginarmos a própria história humana, 100 anos, 200 anos, o descobrimento do Brasil, anterior a 500 anos, e nós vamos voltando e vamos descobrir, de acordo com a ciência, que o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. Mas é preciso voltar um pouquinho mais. Preciso que nossa mente consiga construir uma imagem que o sistema solar se apague, que o nosso planeta se apague. E se o sistema solar se apagou, se o nosso planeta e os planetas do sistema solar se apagaram, nós também. A nossa consciência também. Mas é preciso voltar um pouquinho mais. Voltar um pouquinho mais. E é preciso voltar antes daquilo que o homem de ciência chama de Big Bang, que é a explosão inicial do faça-se a luz, faça-se a vida, construa-se os firmamentos, conforme está escrito no livro de Gênesis. Mas ok, quando nós voltamos até esse ponto inicial, os nossos sentidos captam algo em nossas mentes, porque hoje conseguimos invadir os universos, as múltiplas possibilidades de mundos, habitados ou não, mas reais, matérias formais, formadas, sistemas inteiros que nascem aos olhos dos telescópios, sistemas inteiros que morrem aos mesmos olhos, e os homens de ciência cada vez mais maravilhados com as descobertas das luzes, das formas, das imagens e dos movimentos desse organismo universal em que nós estamos imersos. Mas e se formos antes? E se nós conseguirmos levar o nosso pensamento para o antes? Para a hora anterior à criação do universo? A nossa mente vai precisar se esvaziar de tudo o que nós conhecemos. Nós vamos apenas olhar no fulcro das camadas mais íntimas do nosso ser um aparente nada. Uma tela escura, sem som, sem movimento, sem luz, sem vida? Será? Então, a eternidade da lei de Deus e a imutabilidade da lei de Deus nos leva a conclusões que antes do aparente tudo, que é o nosso universo, não existe um aparente nada, porque se o universo foi criado, há de haver a força criadora, a energia criadora. Então, quando nós olharmos para essa tela mental escura, é preciso que nós imaginemos nela a plenitude. Ali já estão prontas, vigorando, plenas, completas, sem nenhuma imperfeição, a lei divina, a lei de Deus, ou o próprio Deus. O que quer que nós consigamos imaginar que há de Deus antes da criação material, que nós conseguimos captar, é preciso que nós não enxerguemos um nada. Porque o nada, a única coisa que o nada pode fazer é o próprio nada. O vazio não constrói algo. O vazio é incapaz de se autoconstruir e muito menos de construir desprendimentos de si mesmo. Então, quando nós voltamos ao princípio de tudo, nessa hora anterior ao princípio de tudo, é preciso olhar para essa tela mental plena. E aí nós nos aproximamos do aspecto da eternidade da lei de Deus. Uma lei que já vigora há 14,5 bilhões de anos antes, mas vigora hoje, e vai vigorar a mesma lei, porque ela é imutável, 14, 20, 40, 100, não importa. Deus
A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, conforme os Espíritos nos explicam na primeira questão do Livro dos Espíritos, esse Deus que nós nos aproximamos dele, ele precisa ganhar realidade na nossa intimidade. Porque neste ponto de imaginação, aonde você não tem mais planetas, aonde você não tem mais trabalho, onde você não tem mais pessoas para conversar, onde você não tem mais sentidos para você perceber de felicidades, de tristezas, aonde nós consigamos imaginar essa realidade desse aparente nada, é preciso que nós saibamos o que ali já há o tudo. Então, o nosso pensamento espírita, a partir da revelação do plano espiritual para as nossas vidas, da decodificação, nós nunca deveríamos esvaziar a nossa intimidade de Deus. Porque esse Deus, ele tem uma plenitude que é inconcebível para a mente humana. Difícil nós captarmos tudo o que significa Deus. Tanto que quanto Kardec vai perguntando aos espíritos o que é Deus, e ele vai se aprofundando com o espírito dele de pesquisa, chega um momento que os espíritos põem um limite, dizendo que nossa humanidade, nossa civilização ainda não tem nem ciência dominada, nem palavras, nem sentidos, nem sinônimos que possa se aproximar do que seja a eternidade, do que seja o infinito dentro da própria eternidade. Mas, então, quando nós voltamos a este quadro mental de um aparente vazio, a gente precisa se perguntar se esse aparente vazio, porque não é, se ele não tomasse uma decisão, aqui eu estou causando em nós um aspecto parabólico do processo, porque Jesus nos ensina que o Pai trabalha sempre e ele também trabalha. Isso também traz responsabilidades para a nossa vida, porque nós somos criaturas de uma fonte que trabalha eternamente. Mas então nós não podemos imaginar essa fonte neste quadro mental escuro sem trabalho. Mas é um trabalho que nós não captamos com os sentidos que nós temos. Mas nesse aspecto parabólico, nesse aspecto simbólico que eu estou tentando construir conosco, imaginemos que esse nada, que é tudo, tivesse que tomar uma decisão ou uma não decisão. Imaginemos que a decisão desse divino, dessa eternidade, mas antes de todos os sistemas materiais que nós conhecemos, todos os sistemas gravitacionais que nós conhecemos, todos os sistemas de qualquer tipo de energia, antes de fluido cósmico, antes de princípios inteligentes, antes de princípios espirituais, antes de tudo que nós temos escrito e de forma revelada, imagina que esta força decidisse não criar. Vou parar de criar. O que existiria, gente? Nós estaríamos hoje aqui. O mundo seria o que o mundo é, os planetas seriam o que eles são, nossa vida existiria conforme ela é, nós seríamos o Paulo André, a Christian, o Vitor, os irmãos do Lá Francisco, os irmãos que estão passando pela dificuldade agora de uma reclusão dentro da doença, que chega, porque pode chegar, ou irmãos que não podem se ausentar da frente do ataque ao socorro, os irmãos que estão nos hospitais, nas ruas, cuidando, amparando dos serviços básicos, porque o alimento continua chegando nas nossas casas, a internet está aqui hoje nos alimentando, nós podemos ainda e precisamos receber dentro do nosso lar, dentro da nossa reclusão, essa força da interdependência, da solidariedade, que faz parte da lei de Deus, para que os homens se entendam como irmãos. Porque nenhum de nós consegue fazer nada sem que o irmão lhe entregue algo. Se o irmão decidir não fazer mais pão, não tem pão na sua casa. A não ser que nós saibamos fazer pão, porque não é difícil hoje com a internet, mas e se a terra decidir não fazer mais o trigo? E se a chuva decidir mais não ser chuva?
E se o sol decidir não mais ser sol, porque a inteligência que está por trás se esvaziou das realizações? Então é preciso que a nossa mente entenda que toda a história do nosso universo, toda a história construída conforme nós conhecemos, ela é fruto de um processo decisório que nós chamamos de lei do divino. Essa lei envolve uma eternidade, uma imutabilidade, mas que envolve uma criação progressiva. Desde que Deus decidiu se mostrar, ele cria algo, coisas, para que elas avancem, porque a inteligência que trabalha, pensamento que é intuição, pleno de amor, ele transfere para a sua obra como qualquer artista transfere as suas marcas para aquilo que faz. São as construções mnemônicas que nós recebemos, inclusive na codificação espírita, quando temos que tentar entender o que é Deus. Então, olhemos para as obras que não podem ser obras de homens, e se não podem ser obras de homens, há de haver uma inteligência que as tenha criado. Mas, voltando então ao início, como entender esse divino? Então, faz parte do processo da lei, faz parte do processo da criação dos desígnios divinos, também a revelação do que ele é. Mas para que essa revelação chegasse hoje aos nossos lares, para que nós estivéssemos exatamente neste dia conversando sobre a lei divina e conversando sobre essa amplitude de pensamento, sobre essa amplitude de reflexões, para que nós possamos sair dos nossos pontos de vista que nos limitam à matéria, que nos limitam às nossas dificuldades, que nos limitam às nossas dores, aos nossos medos, às nossas angústias, o nosso pensamento precisa romper essas barreiras. Mas então tem também um sentido premente, imanente, presente na lei de Deus. Deus, através das suas construções, ele precisa mostrar, ele precisa se materializar, ele precisa construir uma materialidade do que ele é. Porque se ele continuasse lá, nessa figura simbólica que temos construído, ausente na decisão dele de construção, nós não existiríamos. E nós não teríamos condição de olhar para a natureza, de olhar para o nosso corpo. Nós não teríamos as universidades, nós não teríamos a vida, a história, as construções filosóficas, psíquicas, de inteligência, emocionais, espirituais. Nada teria sido construído da forma como conhecemos. Então, por não sabermos o que é esse nada, quando você olha para uma tela escura, uma matéria escura do universo, e nós não temos o sentido de absorver a plenitude do que ali está, se aquilo que lá está não se decide mostrar, a gente não conhece. Então, está na lei divina o Deus que se mostra, o Deus que se apresenta. E estas quedas, que nós podemos dizer de quedas do nível consciencial, para que nós sejamos atingidos por essa força. E quando vemos o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no início do Sermão do Monte, diz que Jesus olha para a multidão, para a turba, e ele se assenta, ele ergue-se a Deus, ele se eleva para Deus, mas ele se assenta. O processo da lei de Deus é de assentamento. Como qualquer professor, didaticamente, precisa se assentar, precisa se nivelar, se adequar à capacidade motora e intelectiva dos seus alunos, da sua turma. Então, o aprendizado da didática, da pedagogia para o ensino maternal é uma, mas isso muda quando avançamos para etapas posteriores. Então, nós precisamos entender que desde que Deus começou a se mostrar, ele vai se assentando, ele vai desdobrando aspectos da sua lei, que é eterna e imutável, para que em ondas reveladoras,
em ondas perceptivas, em ondas de instrumentação, de trabalho, de progresso, toda a construção perceba o que ele é, ou quem ele é. Que ou quem, nós temos, na pergunta dos espíritos, um que, mas nós respeitamos todas as consciências que ainda pensam em quem, porque não nos prendemos nas palavras. Apenas quem olha como quem, ou quem olha como que, mas consegue avançar da imagem da Idade Média de um Deus, um cajado, um Deus julgador, um Deus que está sentado no seu trono, dizendo para os da direita: vocês são os meus escolhidos, os da esquerda: vocês estão expulsos do paraíso, da minha presença, e ficarão em locais eternos de sofrimento. Então, se nós já conseguirmos voltar e nos desvencilharmos dessas prisões mentais, que são os sistemas que nós temos ainda dentro dos nossos subconscientes, nós vamos conseguir percorrer o caminho do desdobramento dessa lei imutável, eterna, até nos alcançar. Como ondas, imagina um lago límpido, como se essa tela plana, mental, escura, fosse um lago, uma face laminar de água pura, límpida e sem ondas, e que alguém fizesse um movimento na água. E esse movimento da água gera ondas, e as ondas, e à medida que esse movimento é continuado, a própria força da nova onda vai impulsionando as ondas anteriores, e esse movimento ganha forma, ganha trabalho, ganha sintonia e sinfonia, e se expande para a própria eternidade. E essas ondas nos atingem, porque estamos aqui. Então, hoje nós somos frutos de uma primeira onda, se é que podemos imaginar de forma arquétipa que seja, uma primeira onda, para poder construir um início. Porque é difícil entender o que não tem início. Apenas sabemos cognitivamente, mas materializar isso dentro das nossas emoções ainda nos falta o processo cognitivo, mas já podemos sentir. Já podemos nos aproximar dessa força pela intuição, pela certeza dessa inteligência construtora, direcionadora, presente, onisciente, que nós chamamos de Deus. Ok, mas qual seria, então, a primeira materialização dessa lei? A primeira materialização dessa lei. E quando nós vamos ao Evangelho de João, no capítulo 4, há lá uma conversa de Jesus com uma mulher samaritana, lá em Samaria, onde eles têm um outro templo, diferente do templo de Jerusalém, uma discussão histórica de inimizades, de separação entre as tribos do norte, as 10 tribos, e as 2 tribos do sul, após ali o reinado de Davi. Salomão tem um problema, inclusive é nesse ambiente de discussão, de separação, que aumentam as profecias da vinda futura de um Messias, uma mente restauradora que vai unir de novo Israel, vai tornar Israel novamente a mesma nação, a mesma soberania que houve no reinado de Davi, porque Davi foi aquele rei que conseguiu avançar sobre todos os terrenos inóspitos, levando Deus à frente. Davi foi um pastor de ovelhas escolhido por Deus por causa do que ele tinha no coração dele. Então, são símbolos que nós que gostamos de nos aproximar dos estudos bíblicos, nós vamos aderindo esses aspectos mitológicos, simbólicos, mais reais da profundidade espiritual, com a nossa maravilhosa doutrina espírita e as revelações que nós temos nos livros de tantos médiuns, de tantas pessoas que entregaram a sua vida ainda como força motriz, força motora da renovação dessas ondas que são ondas que receberam influxos anteriores e que voltam sempre à origem dessa onda primária e principal. Então, quando nós olhamos essa conversa de Jesus com a mulher samaritana,
por causa da adoração de templos em locais exteriores, ela percebe no Cristo uma mente vigorosa, uma sabedoria sapiencial, aonde ela começa com uma discussão ali, muito desafio para ela, ela tem muitas dúvidas, ela faz perguntas, como é que um judeu, lá da casa de Judá, lá da casa de Jerusalém, pode se dirigir a uma mulher samaritana à beira de um poço. Isso já é muito simbólico, porque a construção dos diálogos bíblicos em torno do poço, quando nós vemos homens e mulheres se aproximando do poço, quase sempre, na maioria das passagens, foi assim com os patriarcas, foi assim com o próprio Noé. Esse encontro da parte masculina do processo, da nossa intimidade com a parte feminina, se dá num poço. Porque o poço era um local onde as mulheres tinham liberdade para ir. As mulheres que precisavam cuidar, naquela época, de acordo com a sociedade patriarcal que lá existia, elas precisavam cuidar das suas obrigações familiares e fazia parte, entre elas, ir até os poços para abastecer a casa e as casas com as águas. Então, as mulheres tinham liberdade social de ir e vir do poço. E nesse momento em que Jesus encontra com essa mulher, é um local de namoro, é um local de aproximação. Grandes casamentos dos patriarcas principais nasceram de encontros à beira de poços, biblicamente falando, né? Então, ali já há um aspecto que João traz para nós de que Jesus é o noivo. E essa comunidade desfacelada, separada de Jerusalém para Samaria, porque isso tudo são aspectos que vivenciam as nossas intimidades, são aspectos cognitivos e emocionais que vigoram dentro de nós, ele continua sendo o grande noivo. Mas ele diz que a água não é a água daquele poço, apesar dali ser um poço de Jacó, né? A água que ele diz para aquela mulher é a água que eu tenho para te oferecer. Se você soubesse quem te pede a água, você beberia da água. Uma água que você jamais terá sede. No avançar desse diálogo, Jesus esclarece: mulher, vem a hora que os verdadeiros adoradores do meu Pai o adorarão. Nem neste monte, nem neste monte, nem naquele, nem naquele, nem naquele. Os verdadeiros adoradores do meu Pai o adorarão em espírito e verdade. E Jesus afirma: Deus é espírito, e importa que os que o adorem façam em espírito e verdade. Então, retornando ao nosso quadro mental inicial, completamente escuro, de um aparente nada, o primeiro desdobramento que precisa surgir desse aparente nada se chama espírito. Deus é espírito. Então, nós precisamos, na nossa tela mental, fazer surgir nessa tela escura do nosso pensamento a letra E, a letra S, a letra P, a letra I, o R, o I, o T e o O. Precisamos plasmar agora a primeira construção nesse aparente nada, voltando antes do Big Bang, já como uma primeira concessão de Deus. É nós descobrirmos, porque ele se mostrou para nós, porque é sempre dele para nós. Como diz Chico, o telefone não toca daqui para lá, né? Quando ele fala da mediunidade das comunicações, o telefone toca de lá para cá. Assim também, se Deus não tivesse pegado o telefone dele, Deus não tivesse decidido fazer uma descagem e passado um WhatsApp para nós, para dizer para nós assim, olha, eis-me aqui, sou espírito, nós não saberíamos o que é espírito e o que é Deus, só olharíamos para uma tela vazia, se é que teríamos condição de estarmos lá. Mas é nesse cenário, né, simbólico que nós estamos criando aqui. Então, começa a surgir uma primeira mensagem do escuro. Deus é Espírito. E quando nós pensamos nos atributos do Espírito, e quando nós vamos
no próprio Livro dos Espíritos, nós vemos na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta então, o que é o espírito? E os espíritos respondem, o espírito, aqui na pergunta 23, aquele espírito ainda com E minúsculo, o espírito não individualizado, porque só vai acontecer essa individualização do princípio espiritual, da mente que raciocina, que tem pensamento contínuo, que se auto-reconhece e é capaz de discernir o outro como alguém independente também dele. Essas respostas e orientações desse espírito individualizado é só a partir da pergunta 76. Mas na pergunta 23, quando Kardec pergunta o que é o espírito, os espíritos respondem: o princípio inteligente do universo. Então, o princípio inteligente do universo nos remete a um princípio do próprio Criador, da própria criação. Então, aquela tela aparente escura que se transforma numa primeira transcendência materializada que nós possamos entender que é espírito, precisamos atribuir ao espírito, mas ao espírito divino, a inteligência. Então, quando nós olhamos para a tela escura, nós agora já temos dois elementos. Nós ainda continuamos com a tela escura, imaginemos uma tela de um PowerPoint, tudo escuro, e projetamos a palavra espírito, mas precisamos agregar a essa palavra espírito um atributo chamado inteligência. Então, nós já começamos a olhar para essa tela como algo mais palpável, algo mais delineável, em que a nossa mente já pode começar a fazer reflexões um pouco mais positivas, no sentido de dar concretude às nossas relações. E, quando estudamos a doutrina espírita, descobrimos que o processo que vigora no processo inteligente do mundo se chama pensamento. Então, trazemos para essa tela escura uma terceira palavrinha e vamos enchendo ainda a tela escura, porque são atributos da tela escura que antes nós não conhecíamos. Então, a tela escura, sabemos que ela é espírito, sabemos que ela é inteligência e também sabemos que é a inteligência magnânima, a inteligência suprema, a inteligência de CEO de toda a eternidade, e sabemos que é essa inteligência criadora de tudo que conhecemos, causa primária de todas as criações. E sabemos que há uma causa que é inteligente e que pensa. Então, aí nós plasmamos, então, um pensamento vigoroso do divino percorrendo a eternidade. O antes e o depois, e o atual. Então, antes, o que havia antes? Espírito, pensamento e inteligência. O que existe hoje nessa mesma tela? Espírito, pensamento e inteligência. O que haverá daqui a 100 bilhões de anos? Espírito, inteligência, pensamento. Ainda não estamos falando da criação. Ainda só estamos construindo qualitativos que nós possamos ter a percepção do Criador, do Deus. Mas a partir dele, descobrimos que a criação motora, no sentido de interação espírito e matéria, porque é da onde surge a vida, surgem os movimentos, porque até então a tela tem um aparente não movimento, porque espírito, para nós, algo intangível. A inteligência, para nós, algo intangível. E também o processo do pensamento, também algo intangível. Nesse viés desse primeiro patamar, desse ponto inicial. Porque são coisas extrasensoriais. São coisas que são reais, mas além das formas. Então é necessário um esforço de irmos além das formas. E é o que nós estamos tentando fazer aqui. E construir esse processo. E daí surge
um elemento básico para que haja interação, criação, desdobramento da vida no prosseguimento da lei de progresso, também delimitada, delineada e impulsionada pela mesma força motriz, motora e principal da criação: Deus, Espírito, pensamento, inteligência. Sai dele a matéria-prima do universo, que os espíritos vão nos dizer. Matéria-prima do universo, matéria onde tudo será construído, se chama fluido cósmico universal. E dentro do fluido cósmico universal, dois agentes também saídos dessa fonte principal: o princípio inteligente, o princípio do espírito, o princípio material, começam a ganhar autonomias ou princípios de processos decorrentes da lei inicial, que vai atribuir forma, que vai atribuir movimentos, que vai atribuir construções. Essas construções celestes, como as conhecemos, as galáxias, os desdobramentos das galáxias montando um todo universal, mas nós temos nebulosas, nós temos, dentro das nebulosas, sistemas solares conjuntos, e nós chegamos ao nosso sistema solar, chegamos aos planetas que o compõem, chegamos na nossa Terra, e vamos descendo, e hoje estamos aqui. Eu no meu lar, vocês no lar de vocês, e nós aqui reunidos. Mas, agora, tendo feito uma viagem de 15 bilhões de anos em 30 minutos. Fabuloso isso, né? Então, já significa que nossa mente é capaz, nossa mente é plenamente capaz de fazer o exercício do encontro com o divino. Só que esse trabalho de busca, ele não pode parar. Porque, lembra? Processo primário da criação, eternidade. Trabalho vigoroso para um infinito que é antes, para a realidade construída, que nós chamamos de presente, mas por tudo que virá após. O mesmo processo da lei é eternidade e imutabilidade. Voltando à resposta que nós estamos tentando conversar da primeira pergunta que nós trouxemos aqui. Mas e aí, paramos por aí? Não podemos. Nós não podemos, se tivermos aderido mentalmente a esse processo de que Deus precisa se desdobrar, e ele vai se desdobrando, ele vai se assentando através da sua obra, ele vai se materializando através das leis que estão na natureza, nas leis que estão nas leis morais, nas leis naturais, conforme os espíritos já nos instruíram. Mas a nossa mente precisa se apoderar desses objetos que têm forma, movimento, que nos atingem, e nós estamos sendo atingidos por uma parte importante do processo construtivo do divino, porque nós também precisamos manter na nossa mente que o que há além de Deus? O que há além do universo? Então, voltamos àquela tela mental escura. Só tem ele. Então, se algum de nós está imaginando que a gente pode dar uma escapulida, ou para a esquerda, para a direita, não importa o lado que a gente escolha, se você acha que você pode acelerar e dar um pulo fora de Deus, eu preciso te lembrar, nós não vamos conseguir. Impossível nos desvencilharmos do processo de sermos criaturas e de termos um Criador. Então, se nós não podemos fugir, porque muitas pessoas, muitos de nós conhecemos e vivemos na nossa intimidade muitos momentos de angústia, de medos, de incertezas e de total afastamento, muitas vezes, dentro de nós, desse processo de criação. Então, nos perdemos
nas nossas buscas materiais, nas nossas perquisições de dor, nas nossas incongruências de desequilíbrios, porque dor incomoda, medo incomoda. Você perder o controle daquilo que você antes controlava incomoda. Então, de alguma forma, o mundo inteiro vive um incômodo, mas um incômodo que, diferente dos incômodos anteriores, porque eles haviam e eles ainda estão lá, o incômodo das diferenças sociais, o incômodo de que determinado cidadão que se predestina a assumir lideranças à frente de conjuntos humanos sociais, sejam eles políticos, religiosos, institucionais, organizacionais, de países, de sistemas múltiplos sociais que nós conhecemos no nosso planeta, seres que se autodenominam os poderosos, seres que, em nome do poder que imaginam ter, tudo fazem para manter essa sustentação em torno desse poder. Então, são incômodos que sempre estiveram lá, mas eles continuam, né, passando na nossa tela de memória, porque ainda continuam nas nossas televisões, ainda continuam nos nossos jornais, para aqueles que estão vinculados a esse processo de informação, né? Mas há um outro incômodo. Todos nós estamos colocados hoje. Esse incômodo da reclusão, esse incômodo dessa liberdade tolhida, esse incômodo de que eu posso adoecer, eu posso perder o meu equilíbrio porque estou me sentindo preso. Mas será que é isto? Será que essas últimas reflexões que eu trouxe aqui, será que, voltando à fonte criadora do universo, se tudo está dentro dele, e se essa fonte nos colocou onde estamos hoje, é preciso lembrar da passagem de Jesus diante de Pilatos, onde Pilatos insiste com ele para que ele dissesse se ele era rei. Diga-me a verdade, e o Cristo mudo. E Pilatos diz para ele: não sabes, para que você não enxerga o Cristo lá todo machucado, todo lanhado, já bem dolorido num processo de dor, vivendo as angústias, quaisquer que sejam as angústias de um Cristo, estavam lá. Nós temos lá o choro dele, nos momentos anteriores em que ele orava, que ele sangrou, o suor dele. Nós sabemos que ele pediu para que fosse afastado um cálice, mas nós também sabemos que, quando ele descobriu que o cálice não poderia ser afastado, ele disse, então, que seja feito conforme a tua vontade, Pai. E diante de um Pilatos que diz para ele, não sabes que eu, Pilatos, tenho o poder de te salvar? Eu, Pilatos, tenho o poder de te libertar? Aí o Cristo olha para ele, todo ensanguentado, e responde, Pilatos, você não tem poder nenhum sobre mim. Gente, isso é fabuloso. Uma mente crística, vivendo um drama, sabia que o processo caminharia, que já estava julgado de morte, sabia para onde estava sendo encaminhado. E diante de uma abertura de janela humana, de salvação humana, mas tendo na consciência dele plasmada a lei da construção do amor, a lei da construção do desdobramento da lei primária na própria vida, ele diz para Pilatos, se você está aí, neste exato momento, para me julgar, é porque o meu Pai permitiu.
E se o meu pai permitiu, isso não está lá na Bíblia. A gente desdobra isso para tirarmos as lições morais que lá estão. Se o meu pai permitiu que você estivesse aí diante de mim, para que você me julgasse de morte ou não, quem sou eu? Quem somos nós? Para olharmos para a força criadora, para a inteligência suprema, que tudo sabe, que tudo vê e que ama os seus filhos e que usa os seus filhos para que eles descubram o que ele é e o que nós somos, o que os outros são, mas num processo de descoberta da realidade, não de uma aparente verdade, mas de uma verdade eterna e imutável. Então, esses desdobramentos materializados da fonte divina que nos atingem, inclusive com processos de dor, que neste momento da vida do Cristo ele vivia uma grande dor humana, ele sangrava, ele caminhava para a morte. Mas ele diz, então, se meu pai te pôs aí, está bem colocado. Se meu pai te colocou aí, Pilatos, seja feita conforme a vontade de Deus. Mas essa mente crística que todos nós precisamos descobrir em nós, este o objetivo primário da criação. Então, se nós pudéssemos tentar de forma muito simplória, gente, me perdoem aqui, responder o objetivo primário da criação materializada de Deus é que você, que eu, que nós descubramos aqui, no íntimo, a mesma lei, o mesmo movimento que deu os passos iniciais na onda geradora primária são os mesmos passos que vigoram dentro de nós. Então, Cristo diz para aquela mulher samaritana adorar Deus que é espírito em espírito, é verdade. Então, quando nós somos conclamados a adorar Deus em espírito e verdade, é porque a verdade é espírito. Então, muitos de nós, espíritas, quantos de nós poderíamos dizer, há 2 meses atrás, de forma vigorosa, conhecendo um pouquinho do que estava acontecendo com o coronavírus lá, né, lá no Oriente, na China, e imaginando que ficaria lá. E mal sabíamos nós dos planos divinos nessa hora de regeneração de todo o planeta. E prisioneiros do nosso isolacionismo, prisioneiros da nossa vaidade, prisioneiros do nosso egoísmo, ouvíamos a reportagem lá, mas distantes, né? Muitas vezes distantes, e com uma segurança aqui de sairmos para o trabalho, de sairmos para as nossas atividades normais, rotineiras, das nossas agendas, dos nossos compromissos dignos que precisam ser continuados, que aquilo estava lá. O que quer que seja aquilo que alguém ouviu falar, ficou lá. Ficou? Não. O invisível nos igualou. Chefes de poderes, líderes, professores, engenheiros, médiuns, protestantes, espíritas, ateus, umbandistas, americanos, italianos, brasileiros, de todo o planeta está igualado. Quem tem dinheiro e quem tinha planos para viajar, porque faz parte da rotina digna de quem tem a sua condição financeira de ir e vir nessas portas maravilhosas, seja por trabalho, ou seja pelo próprio lazer, está dentro de casa.
o medo, porque a morte ronda todos nós. Vemos lá na Europa um processo difícil, aqui nos Estados Unidos agora e já está chegando aqui. Então é preciso que nós olhemos para esse momento sem subterfúgios, onde nós não continuemos a olhar para o mesmo processo de verdade. Qual verdade? Espírito. A verdade que vigora desde sempre, lá naquela tela mental escura, que vigora hoje e que vigorará pelo infinito da eternidade, é Espírito. Mas 2 meses atrás, distante da realidade, nós todos distantes, poderíamos dizer: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para o Evangelho no lar. Eu não tenho tempo para estudar. Olha, eu gosto da proposta espírita. Eu frequento, eu acredito que explicam muitas coisas na vida, explicam muitas coisas dentro das minhas próprias dúvidas. Então é algo que eu me sinto bem em participar. Mas eu participo quando a vida deixa, né? Porque eu tenho compromissos, eu tenho coisas eleitas nas rotinas da minha humanidade, em que eu preciso dar conta, né? Eu tenho que entregar o ensino X para o meu filho, eu preciso entregar o nível X de conforto para a minha família, eu preciso, dentro da minha empresa, conseguir o trabalho X, a remuneração Y. Então, são desdobramentos dos desejos, das necessidades que todos nós temos, né? E estamos hoje precisando equilibrar o processo, porque muitos estão sem os seus ganhos diretos, porque vivem da produtividade, vivem do processo do quanto se entrega é o quanto se recebe, não tem salários, né? Ou não podem estar como muitos de nós, como é o meu caso, trabalhando, usando a tecnologia fornecida pelo seu emprego para poder trabalhar da sua casa, né? da sua residência, do seu lar. Então, é um momento em que há algo que nós não vemos, comandados sempre por este divino, essa força criadora, nos colocou aqui, nos trouxe até aqui, nos trouxe até essa terça-feira. Amanhã, eu não sei. Mas hoje, neste exato momento em que eu digo, que você ouve, nós estamos aqui. Nivelados. Lá nos Estados Unidos também tem gente nesse exato momento. Nivelados. Na Europa. Todos. As diferenças que incomodavam antes, elas sumiram. Momentaneamente, elas sumiram. E a pergunta é: o que temos feito? Será que nós temos conseguido voltar as nossas mentes de encontro a essa força criadora? Mas será que nós temos conseguido mergulhar para achar a força criadora no ponto primário, principal dentro de nós, que são as nossas emoções? Mas para isso precisa passar pela nossa tela mental um processo de adesão, um processo de que você diga para o universo assim: ok, eu já entendi. Saulo de Tarso, as portas de Damasco. Em minutos ele faz uma reflexão vigorosa. E em 1 minuto, no íntimo dele, ele renova as forças? Não. Saulo não ganhou forças novas. Saulo mudou de direção. As mesmas forças, os mesmos atributos, as mesmas potências que ele construiu para Saulo enquanto amante da lei mosaica, fiel
à lei mosaica, aos costumes judaicos da lei do Antigo Testamento. Ele apenas redirecionou, ele apenas calibrou, achou um novo rumo, achou um novo tempero. Mas Saulo fez na vida dele um projeto dentro dele, um projeto de uma equação de segundo grau, um gráfico parabólico, onde ele se esvazia de uma direção, antes certeza, antes promessa, antes rumo a seguir. Mas ele precisa se esvaziar dessa seta diretiva que ele tinha antes. Ele precisa ir ao ponto mais baixo dessa curva parabólica e fazer a inflexão, usando que potencialidades? As mesmas. Mas percebeu que a seta apontava para caminhos longínquos, distantes da verdade. A verdade é um processo que precisa de rendição, de aceitação. Mas de qual verdade falamos? A sua? A minha? Não, irmãos. Verdade de Deus. Verdade de sermos espíritos, criaturas. Lei eterna e imutável. Lei de verdade. Que os mesmos atributos que vigoram lá, vigoram aqui. Os mesmos atributos que vigoram lá, vigoram aqui, vigoram aí. O processo de busca que vemos no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus apresenta o processo para nós nos desvencilharmos da hipocrisia no momento de fazermos as nossas ofertas. Onde ele diz que nós precisamos aprender a fazer as ofertas, as nossas obras de justiça, de caridade, sem que as nossas duas mãos saibam o que uma e outra fez. A mão esquerda não pode saber o que a mão direita fez. A mão direita não pode saber o que a mão esquerda fez, já extrapolando o que está escrito lá. Isso significa intimidade. Porque quando você toca algo com uma das mãos, a outra mão toda sabe. Seu sistema nervoso inteiro sabe quando você toca algo. Então, essa simbologia mnemônica que o Cristo está colocando é dentro de você, na tua intimidade. Esse processo precisa ser não colocado para vitrines exteriores, mas para que se converta num processo de encontro com o Pai. E ele termina dizendo, para que a aceitação desta oferta seja feita no secreto, no segredo, e que a comprovação da recompensa e o entendimento da recompensa também ocorra no segredo, no secreto, no coração, na emoção. Mas, para chegar na emoção, precisa usar a razão. Diz o Espírito Miramês, quando ele ajuda-nos a interpretar essa pergunta do Livro dos Espíritos, que fala que a lei é eterna e imutável, e que a resposta diz que é como o próprio Deus. Ele diz assim: nós somos aqueles que precisamos dos livros, porque não sabemos ler as mesmas leis na natureza. Então, o processo de termos às mãos as obras instrutivas, instrutoras, é porque ainda nos sentimos e nos fazemos incapazes de olhar para a própria natureza que vigora no nosso organismo e também na natureza, que é o mundo natural. Porque a lei divina, também sabemos, é a mesma lei natural. E avançamos com um processo nessas perguntas em que, quando chegamos na pergunta 24 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta então o espírito é sinônimo de inteligência?
a resposta dos espíritos. Está lá, no livro dos espíritos. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Já conversamos sobre isso quando fizemos lá as primeiras manifestações da tela do tudão de Deus, que plasmamos lá na tela escura o espírito, a inteligência e o pensamento. Né? Então, nós sabemos que a inteligência é um atributo do espírito, mas eles continuam. Uma e outro, inteligência e espírito, se confundem num único princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então, o espírito é reflexo inteligente da criação. Mas isso não significa que, desde que nós nos entendamos como espíritos, agora já com E maiúsculo, a partir da pergunta 76 do Livro dos Espíritos, forças da construção, forças criadas de Deus com individualidade, com pensamento contínuo, isso não significa que a nossa inteligência já tenha a percepção de tudo. Não. É preciso viver muitas experiências. É preciso viver muitos retornos de entregas que fazemos e de retornos que recebemos das nossas próprias ações, das nossas próprias obras, das nossas próprias deduções. Então, os nossos sistemas íntimos, eles vão ganhando corpo, eles vão crescendo, eles vão sempre sendo alimentados pelas experiências nos corpos materiais, mas no encontros de contas que são feitos no plano espiritual, nesse processo desse bailado poético entre plano espiritual e se compenetra do plano material, de forma que nós possamos dar concretude às nossas conquistas morais, da inteligência, né, seja cognitiva, intelectiva, ou também da emoção, mas é na matéria, é na construção material que nós precisamos aprender a construir. Porque não foi assim que a tela plasmada do universo, da tela escura do divino, foi se materializando? Não foi dessa forma que ele foi desdobrando a sua criação em ondas construtoras até sermos atingidos? Significa de que com a nossa vida vai ter que ser a mesma coisa. Quando a onda criadora nos traz até o ponto de sermos espíritos individualizados, com uma consciência pronta para entendermos quem somos, o que o outro é, o que Deus é, nós vamos então entregando as mesmas ondas construtivas, construtoras, e delas recebendo o retorno. E assim vamos aprendendo quem é Deus, o que é Deus, o que é espírito, o que é inteligência, o que é pensamento. E hoje estamos aqui e podemos ler que o espírito é sinônimo de inteligência. Então eu peço uma liberdade para vocês. Atingimos agora praticamente 1 hora do nosso encontro. E eu tenho em minhas mãos o livro Tempo de Deus, o livro do Espírito Camilo, pela psicografia do Raul Teixeira. E no capítulo 14 desse livro, ele fala sobre a inteligência, valorização da inteligência. Então, partindo desses pressupostos que já lembramos aqui, que a inteligência é um atributo do espírito, entendendo que chegou o momento de termos o tempo de Deus nas nossas vidas, e o tempo de Deus é espírito, e também sabemos que esse tempo de Deus, espírito, é amor, e que a melhor forma de refletirmos o tempo de Deus em nossas vidas é compreendermos a verdade e aderirmos à projeção, à reflexão da mesma verdade em nossas atitudes, através da nossa mente. Por isso que a mente é o reflexo da vida em toda parte. Então nós precisamos deixar de sermos esse espelho que reflete imagens distorcidas de Deus, como se nossa mente fosse um espelho que tivesse ranhuras, ou que ele tivesse concavidades ou complexidades,
como aquela casa de espelhos, né? Que nós temos deformações projetadas de uma imagem real. Então você se coloca diante de um espelho, num ambiente que tem muitos espelhos, nesses parques de diversões, né? Para a gente poder construir aqui uma imagem que você vai andando diante dos espelhos. Ora você se vê mais magro, ora você se vê mais alto, mais baixinho. O gordinho não, né? Vamos ficar sempre no magrinho, no baixinho e no altinho. Deixa o gordinho para lá. Mas a gente se vê de forma diferente daquilo que nós somos. Mas a mesma imagem real que é você, quando você se vê refletido no espelho, você se vê de diversas formas. Isso que Emmanuel constrói para nós, dizendo que, no livro Pensamento e Vida, né, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, se você tem uma percepção de Deus aniquilada, esvaída do processo amoroso, esvaído do processo da justiça, do divino, você entrega para a vida aquilo que você consegue captar. Mas ainda é uma mente em deformação. Por isso que Paulo também nos diz isso, o apóstolo Paulo. Nós temos que gravitar em torno da unidade divina, mas nós acabamos gerando deformações. Vivemos em deformidades. Então é preciso que o nosso processo construtivo nos alinhe no reflexo do divino. E como é que fazemos isso? Lemos, estudamos, porque já que não conseguimos ler ainda nas leis das naturezas, nos aproximamos dos pensamentos que estão em ondas criadoras antes das nossas ondas criadoras, para que nós acertemos o fluxo das nossas ondas. Então, nós nos aproximamos dos livros mediúnicos para termos contato com pensamentos que vibram em faixas superiores. Porque sem o contato com esses pensamentos, nós não conseguiríamos sair do nosso processo de prisão, dos nossos sistemas e das nossas verdades, que nós precisamos desconstruí-las. Então, a reflexão, a meditação naquilo que nos chega, seja de forma intuitiva, para quem já consegue receber de forma intuitiva, mas para quem consegue e entende o que é ter um livro desse naipe, um livro da codificação na mão, um livro mediúnico, da Lavra do Francisco Xavier, da Lavra do Divaldo Franco, da AME, Associação Médico Espírita, todas as nossas reuniões mediúnicas, todos os nossos tratamentos, todas as comunicações, os mentores de médiuns verdadeiros, corretos, dignos, que têm na sua vida uma obra digna, de verdade, do bem, em busca do amor, podemos ter certeza que as intuições que vigoram naquela mente, independente do nome que esteja ali, são intuições vindas de fontes boas. Aprendemos que Deus não pode revelar a sua verdade através da boca, das ações de pessoas mentirosas. Então, quer saber como é que podemos acreditar num profeta, hoje, modernamente? Olha para a vida dele. Se você olhar para a vida do profeta, para a vida do médium, para a vida daquele que traz a mensagem para você, e ele busca fazer na vida dele, de forma verdadeira, a entrega que ele escreveu no papel, que ele te diz através do papel mediúnico que você precisa se entregar à meditação, que você precisa se entregar ao processo do amor, você precisa se entregar para essa cognição e você vivenciar esta curva que Saulo viveu, deixar-se esvaziar de uma direção que te afastava do todo, para que nós possamos ir a um novo patamar de direção. Então, se ele vive o que ele escreve através da intuição dele, a intuição é boa. Aprendemos isso no Livro dos Espíritos também. Mas ok, somos seres inteligentes. E o que o Espírito Camilo nos pede de reflexão? Ele diz assim: é trabalho da inteligência o uso da eletricidade para o invento da lâmpada. É que eu não sei se eu ouvi um barulho aqui, gente. Aparentemente é uma queda, mas eu acho que vocês continuam me ouvindo. Qualquer coisa, falem comigo aí, por favor, tá? Então diz o Espírito Camilo, é trabalho da inteligência o uso da eletricidade para o invento da lâmpada. Mas logo abaixo ele diz assim, também é trabalho da inteligência a alçada
de usar a eletricidade para a construção da cadeira elétrica. É papel e trabalho da inteligência o desenvolvimento da neuromicrocirurgia, que pode atender aos problemas do feto no íntimo uterino, mas também é trabalho de inteligência o uso da cirurgia para o nefando tráfico de órgãos de crianças e adultos. Então ele faz um paralelo explicando que a obra da inteligência ela pode ter um fruto para um lado e para outro lado. Então, o uso da inteligência produz frutos. Então, é esse discernir da entrega que nós precisamos trabalhar vigorosamente em nossas vidas, para que consigamos entregar cada vez mais o fruto da mesma inteligência que nos criou. Então, nós precisamos refletir cada vez mais nessa onda criadora que veio lá desse plasma anterior à criação dos universos e que nos alcança. E aí o Espírito Camilo, feito essa introdução para explicar que a inteligência é um atributo do espírito, e o espírito espírita que sabe que o espiritismo é a revivescência do Evangelho do Cristo, a revivescência da lei de amor, da lei de fraternidade, da lei de humanidade, da lei que nós somos convidados a entregar de nós mesmos primeiro, antes de exigir do mundo. Nós então precisamos ouvir o Camilo nos perguntando: o que nós temos feito do atributo principal do espírito que somos nós, que é a inteligência? Então ele faz algumas colocações que eu gostaria de dividir para todos nós aqui. Feliz a criatura que aprendesse a fazer prevalecer os valores da sua inteligência em favor de si mesma, de seus progressos graduais, de sua evolução. E ele faz algumas perguntas. Como é que o ser humano vem utilizando o atributo da inteligência? Como vem se desenvolvendo no mundo, considerando-se a capacidade que tem de operar tanto para o bem quanto para o mal? Por que não se dedica o indivíduo a utilizar sua inteligência em prol de si mesmo com sabedoria? Por que não se preserva dos multiplicados tipos de vícios que só fazem escravizá-lo, a partir da avaliação dos prejuízos que sofre e do entendimento de que a eles renunciando, faria muito bem à alma e ao corpo físico, consequentemente estabelecendo pungente saúde? Por que a pessoa não utiliza a sua inteligência para alimentar uma boa relação familiar? Nesse particular, quantas incompreensões, quantos desentendimentos por nonadas, quanta prepotência irracional, orgulhos que efervescem, vaidades que transbordam, estabelecendo campo aberto para malquerenças, mágoas, remorsos, perdição. Por que não ajuizar? Por que não tomar juízo? Por que não tomar razão? Quanto à sabedoria das leis de Deus, é o que nós estamos tentando fazer aqui juntos. Que permite estagiemos junto àqueles que são importantes para a conquista do nosso progresso, para o nosso avanço no rumo da paz infinita e íntima. Por que não admitir que o compromisso não devidamente atendido é compromisso que remanesce para o futuro? Por que não utilizar de modo inteligente o relacionamento com a família, a fim de conquistar os que se mostram difíceis de amar, abrindo o próprio sentimento para não se tornar, por sua vez, a peça que gera dificuldade na relação? Então, meus irmãos, a verdade de Deus, ela é soberana sobre nós, mas ela também é uma verdade que quer o nosso melhor e quer que resplandeça em nós a pujança do mesmo amor, desde sempre, o amor da mesma lei eterna e imutável. Então, que nós possamos aproveitar essas reflexões, nós possamos achar um espaço em nossas agendas para fazer as nossas meditações, lembrando sempre de Joana de Ângeles, porque ela nos diz que é preciso meditar, mas é preciso fazer que da meditação, saia uma atitude, saia uma ação, interaja com o universo.
Então, a verdade de Deus, ela precisa caminhar para uma misericórdia que protege, que educa aquele que ainda está distante da verdade. Me faz lembrar o livro de Êxodo, quando o povo lá no deserto, recém-saído do Egito, ele adora um bezerro de ouro. Moisés sobe do Monte Sinai, Deus está lá irado e diz assim para Moisés: eu vi tudo que o povo está fazendo, eles estão adorando um bezerro de ouro, ou bezerro de outros deuses. Desça, porque eu vou enviar a minha ira sobre este povo. E Moisés começa a conversar com Deus e fala assim: ô meu pai, que ira é essa? Como pode você ser esse magnânimo que mantém a ira? Então vai permitir que os egípcios digam para nós que Deus é esse que tira vocês do Egito para matar vocês, para se irar com vocês no deserto? Sabe, uma passagem simbólica, mas que tem uma profundidade. Deus é plena verdade. Deus é pleno amor, mas ele é pleno justiça. Mas em nome da justiça, nós não podemos desvencilhar o processo do amor. O amor precisa estar sempre acima da justiça. Nós precisamos fazer com que o amor ultrapasse a justiça. Então, nesse ponto em que Deus, lógico, o povo estava de fato cometendo um equívoco, e Deus, de acordo com a lei dele, porque ele tem a verdade, já tinha passado as orientações e fez tudo o que fez com o povo no Egito, ele poderia de verdade ter feito alguma coisa com aquele povo. Mas Moisés intercede e diz assim: então é isso? Vai acabar aqui o projeto? O povo é um povo ignorante. Ajuda a ensinar. E ali a Bíblia diz que Deus ouve Moisés, tira do coração dele toda a ira que ele iria colocar sobre o povo. Isso é muito simbólico. Porque quando você olhar para um irmão seu e ele tiver causado em você um processo de ira, um processo de desconforto, um processo que tirou você do seu centro de equilíbrio, isso é verdade? É. A sua emoção é verdadeira? É. Agora, o que você vai fazer com ela? Como Deus que vigora dentro de nós, vamos continuar num processo de um Deus afastado da misericórdia, que não é o Deus real, a invadirmos as consciências e nos irarmos destemperadamente? Ou já vamos ser capazes de ouvir Moisés dizendo na nossa consciência que Deus é você, que só age em nome da ira? Não, não é esse Deus. Moisés ainda diz para ele, versículos à frente: se você não tem misericórdia, me tira do livro que você escreveu com meu nome, o livro da Torá. Moisés pede a Deus: me tira, me faz ser esquecido dentro do Antigo Testamento da Torá, se você não for misericordioso. Então a verdade precisa ser verdade de paz. A verdade precisa ser verdade de bom ânimo. Nós precisamos nos colocar de pé para viver os nossos processos com Deus. Chegou um momento desafiador para todos nós, mas para todo o planeta. Momento sempre de aferição, mas uma aferição que se aproxima muito mais e cada vez mais da intimidade de cada um dos seres criados por Deus que fazem parte da civilização atual. E não tenhamos dúvidas, os processos continuarão a se aproximar dos nossos corações, para que nós possamos fazer a mesma reflexão e a mesma entonação de mente e coração, e façamos a inflexão e ajudemos a esse planeta, começando pelo nosso lar, começando pela nossa mente, pelo nosso coração, a construir um novo alvorecer, um alvorecer onde todos os joelhos, todos os corações, todas as mentes estarão dobrados na sua cerviz para dizer: Senhor Jesus, Cristo magnânimo, eu já entendi. E como Saulo fez em Damasco, eu pergunto: o que queres que eu faça? Que Francisco nos abençoe, meus irmãos. Obrigado pela paciência.